Fala, torcedor do Cruzeiro, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do Cabuloso desta sexta-feira. Amanhã tem jogo importante contra o Palmeiras, mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. O pessoal aqui trazendo informações, as notícias aí para essa partida de amanhã. Aproveita, já deixa aí nos comentários o seu palpite para esse jogo. Se inscreva também no canal, mas agora bora acompanhar aqui as informações do Cruzeiro. Que eu sei que você gosta, Vini Júnior e Virgínia terminaram. O Brasil está de luto. Vamos falar depois disso também. Vem que o Globo Esporte está começando. Sabadão de Campeonato Brasileiro para os times mineiros, Cruzeiro e Palmeiras no Allianz Parque. Jogo amanhã, 9 da noite, com transmissão do Sport TV. Vamos para a Toca da Raposa com o Guto Rabelo para saber as informações. Arthur Jorge preparando o time. Guto, boa tarde. O Cruzeiro já viajou? Viaja a que horas? Boa tarde, Maurição. Para todo mundo ligado no Globo Esporte, não. O Cruzeiro treina agora à tarde e viaja mais no fim de tarde, neste noite, para a capital paulista, para esse jogo contra o Palmeiras amanhã na Arena Barueri. Bom, o Cruzeiro deve ter algumas mudanças no time, porque o técnico Arthur Jorge pode preservar um ou outro atleta pensando no jogo de terça-feira contra o Boca pela Libertadores. No Brasileiro, o Cruzeiro está em 11º lugar, vem numa evolução, ganhou 4 dos últimos 5 jogos e vai encarar o líder do campeonato, né? No treino de hoje, o Neiser Villarreal vai ser reavaliado. Naquele lance que ele se confrontou lá com o goleiro Tadeu, que machucou a tíbia, fraturou a tíbia, o Neiser também se machucou, ele vai passar por uma avaliação para ver se vai ou não viajar. Bruno Rodrigues, que pertence ao Palmeiras, não pode jogar amanhã. Maurício, um abraço. Tá certo, Guto, valeu a lembrança. O jogo é na Arena Barueri, não é no Allianz, não. Obrigado, Guto, bom trabalho para você. Parada duríssima, né? Pro Arthur Jorge, que está atento para essa partida e olho neles. O Palmeiras tem o melhor aproveitamento dos times da Série A em 2026. São 33 jogos e 23 vitórias. Além disso, é o líder do Campeonato Brasileiro, foi campeão paulista, tá invicto na Libertadores. No Brasileirão tem 34 pontos, 15 a mais do que o Cruzeiro. E o grande destaque é o artilheiro, o argentino Flaco Lopes, que tem 13 gols, está na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo. Mas apesar de toda essa boa fase do adversário do Cruzeiro, o Palmeiras tem sido criticado e o Abel respondeu. Eu não vou conseguir dizer mal do Palmeiras, deve ser muito chato neste momento não ser torcedor do Palmeiras, eu entendo isso, deve ser muito chato. Portanto, podem continuar a dizer que o Palmeiras joga mal, porque os meus jogadores e a torcida do Palmeiras sabe quem é que o diz. Sou Abel, vou te contar, hein? Seguinte, como vencer o Palmeiras? É possível? Para ajudar o Arthur Jorge, nosso comentarista pode mostrar o caminho para o Cruzeiro. Henrique Fernandes, fala aí. Eu vejo 2 trunfos para o Cruzeiro tentar voltar de São Paulo com um bom resultado. O primeiro deles é exatamente o fato de ser um jogo fora de casa. Esse time tem jogado bem. Na Libertadores ainda não jogou mal fora. No Brasileiro, recentemente, bateu o Bahia, que é um time forte dentro do campeonato. Mas a verdade é o jogo mais difícil que o time encara nesse período de comando do Arthur Jorge, né? O Palmeiras é o time mais competitivo do campeonato, é o líder da competição, mas esse desempenho fora de casa é um trunfo importante. E outro tem sido o volume de jogo ofensivo. Se o Cruzeiro não tem um ataque que tem feito tantos gols, tem produzido muitas chances. Então, quando o Cruzeiro chegar ao ataque, tem que ter qualidade para definir as jogadas, fazer um primeiro gol, por exemplo, que traz o jogo para o seu lado, para assim conseguir esses pontos que são tão importantes nesse momento do campeonato. Valeu, Henrique. E amanhã tem papo exclusivo com o Cauã Moraes, que tem sido destacado desse time do Cruzeiro. Amanhã também tem Campeonato Brasileiro. Se vai continuar. Aliás, Valuzeiro, você defende que o Cruzeiro tem que... Ai, não pode falar poupar. Mas você acha que o Cruzeiro tem que ir muito mudado pro jogo contra o Palmeiras e preservar pro jogo contra o Boca? Ou você acha que o pau tem que torar? O HG precisa de consultar o departamento de saúde, né? Eu acho que o CRI... Vamos lá, algumas coisas que eu acho. Eu acho que o Cauã Moraes joga de novo. Eu não acho que o Fagner vai pisar em campo. Acho que ele repete a zaga, o Kaique vai. Tenho dúvida a respeito do Gerson, que foi substituído nos últimos 2 jogos, nos 30 minutos. O Romero acaba tendo que ir mesmo. O Christian, eu acho que volta, não para jogar um jogo inteiro. Vai Arroio. E aí, o que você vai fazer? No lugar do Matheus Pereira, não acho que ele vai tirar o Matheus Pereira do jogo. Que também saiu muito cansado contra o Goiás, né? Então, o Cruzeiro está numa reta final complicada, como todos os outros times estão também. E o Arthur Jorge, ele fez esse caminho de viver cada jogo com a importância. A gente tem que lembrar, a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é delicadíssima. Só não é pior porque realmente o Arthur Jorge tem um aproveitamento acima de 70%, né? Nos 7 jogos em que ele fez, ganhou 5 e perdeu 2.
Eu penso que o Cruzeiro precisa de, quem sabe, buscar um empate. A gente sabe da dificuldade, vai jogar contra o Palmeiras. É dispensável a gente falar a respeito do Palmeiras. Será que o Caio Jorge inicia? E outra coisa, o Neis é que se envolveu naquela disputa de bola que acabou até fraturando a tíbia do goleiro Tadeu. Ele reclamou de um incômodo. Será que ele estaria disponível? O Cruzeiro não tem o Bruno Rodrigues, que é um cara muito utilizado, porque pertence ao Palmeiras. E por força de empréstimo não vai poder. Então o Arthur, mais uma vez, né, é um grande quebra-cabeça essa questão física de querer montar um time competitivo também. Eu sei que ele vai ir para esse jogo pensando com o que tem de melhor e pensando na sequência. Essa sequência final agora do Cruzeiro é aquela sequência para definir o que vai ser a o segundo semestre do Cruzeiro dentro de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, se vai seguir ou não na Libertadores e que tipo de campeonato o Cruzeiro vai fazer no segundo turno, né? Se você consegue melhorar a sua pontuação no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não tem papo para grandes, para primeiras posições, mas eu acho que o Cruzeiro tem que mirar fazer um segundo turno de Campeonato Brasileiro para tentar chegar, quem sabe, em uma pré-Libertadores. É muito difícil isso que eu tô falando. Tem que cavar assim, tirar mais de 200 caminhões de terra, porque o buraco que ele foi colocado é grande demais, só foi ganhar na 9ª rodada, mas eu acho que o Cruzeiro tem que pensar nesse campeonato no segundo turno. E hoje, antes de pensar nesse campeonato, o Z4 tá aqui, ó, bem grande no retrovisor do Cruzeiro, HG. Ô, HG, eu acho que o Cruzeiro vive o momento mais importante do ano pro Cruzeiro. É esse momento. Se o Cruzeiro perde pro Boca Juniors, dificilmente ele se classifica para Libertadores. Eu pouparia todos os jogadores mais importantes contra o Palmeiras. Mais importante. Não, eu pouparia. O problema é que todos o Matheus Pereira, o Gerson, o Caio Jorge. Olha só, a gente sabe que a probabilidade normal de você ir qualquer time ir ao Allianz e perder pro Palmeiras é grande. Ok? O campeonato Barueri. É grande. O Cruzeiro, como mandante, a última vitória lá foi em 2015. Então, quer dizer, isso mostra a dificuldade no Campeonato Brasileiro, que é fazer isso. Você tem mais um segundo turno inteiro, é um jogo. É um jogo que você está abrindo mão de um placar que já é complicado você conseguir um resultado lá, né? Para você jogar em relação ao jogo contra o Boca. Eu acho que você poupar esse jogador. Aí vai que acontece um infortúnio de um jogador como o Caio Jorge, o Matheus Pereira ou alguém ter algum tipo de lesão. Ah, mas isso está sujeito a acontecer. Por isso que eu falo, eu evitaria. Eu penso diferente do Valu, meu Valu pensa de um jeito, o Elton de outro, o Thiago de outro. Eu me precaveria mais porque eu acho que o jogo mais importante é o jogo do Boca. O Cruzeiro tem que sair de lá sem perder. Se perder pro Boca, acabou o campeonato. Eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo que o jogo do Boca é mais importante. Eu concordo contigo. Só que tem um ponto aí, cara, que não dá para ignorar. O Cruzeiro teve um início horroroso de temporada no Campeonato Brasileiro em função do péssimo trabalho do Tite na Toca da Raposa 2. E se o Tite esteve aqui e fez o que fez com o Cruzeiro hoje precisa se reerguer. E para o Cruzeiro se reerguer, ele precisa competir em jogos mesmo chatos como esse contra o Palmeiras. Você está jogando contra o Palmeiras, fora de casa, é difícil. Ninguém falou que é fácil. É óbvio que é difícil. A questão é difícil enfrentar qualquer equipe. A Chapecoense em qualquer lugar é difícil. É o risco da questão física dos jogadores. O Cruzeiro precisa, nesse jogo, ir com o que ele tem de melhor à disposição. Ah, isso significa que o que ele tem de melhor hoje talvez seja o Calma Moraes na do Fagner, como disse o Valu. Beleza, que seja. O ponto é, o Cruzeiro não pode abrir mão desse jogo. O Cruzeiro não pode, em hipótese alguma, ver novamente o Z4 se aproximar. Cara, é simples, é básico. O Cruzeiro hoje ele precisa, mesmo que o jogo seja fora do Allianz Parque, aliás, até melhor que ele está próximo de lá, Thiago. Ele está só 2 pontos acima. Cara, que seja um empate. O Cruzeiro foi lá no ano passado, conseguiu um 0x0. Ele está 2 pontos, eu concordo. E ele está quantos pontos para cima? Em valor. E quantos pontos que ele está para cima? O campeonato hoje, você mesmo fez esse levantamento outro dia,
são poucos pontos para quem tá lá embaixo e poucos pontos para quem tá lá em cima. Do sétimo isso é uma gangorra, ok? Isso... E atrás do Cruzeiro ainda tem uns 4, 5, 6 times. Cara, mas não né? pode contar Não, eu sei, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, trabalho. o nível de dificuldade de enfrentar o Palmeiras lá é muito grande. Que busca um empate É muito grande. Tente buscar um O Cruzeiro empate. jogou bem E lá, eu acho, justamente... E no ano retrasado também, Valor. E para fazer isso... Foi quando o jogo que o Lucas Silva teve um gol anulado no jogo do Davi Oliveira Lacerda. E para fazer assim, isso, cara, dá por pra exemplo, o buscar Caio um Jorge, resultado. que vive esse momento dele com a pubalgia, que a gente sabe que é uma situação complicada. Você vai pegar ele, vai colocar ele para jogar? Ele mesmo tem sido poupado em alguns jogos. Eu não correria esse risco, mas de jeito nenhum. É um cara imprescindível no jogo do Boca. Então que você tira o Caio Jorge. Você tira o Caio Jorge, tira o Fagner, como o Valor trouxe. O Fagner mas não você deve deixa jogar. ali o Gerson. Você deixa o Matheus Pereira. Entendo. Se esses caras estiverem Se você bem perde um cara, fisicamente, se você perde um cara desse. Eu entendo o que o Breno tá falando, mas o Arthur Jorge, para mim, ele já pegou a caneta e assinou com esses riscos com todos esses riscos que o Breno tá colocando. Não de forma irresponsável, tá, pessoal? Não fazer o que o Tite e a comissão técnica dele fizeram. Eu prometo que depois do meio do ano eu vou parar de falar o que o Tite e a comissão... Eu prometo a você, espectador, quando o Cruzeiro voltar, eu vou parar de falar isso. Mas até lá, que o Cruzeiro ainda está colhendo as frutas podres do que foi feito na preparação, ou melhor, do que foi deixado de fazer na preparação física do Cruzeiro e da utilização do Tite exacerbada dentro do Campeonato Mineiro. O Palmeiras, trazer o Guto Rabelo para falar com a gente aqui no telão, meu amigo. Bem-vindo ao Taon. Obrigado, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo que está curtindo o programa. Olha, a expectativa é de que realmente o técnico Arthur Jorge escalhe o que tem de melhor. Agora, não vai ser surpresa se ele preservar um ou outro atleta. Por exemplo, o Caio Jorge, que vem sofrendo com dores no pubis. Isso porque o Cruzeiro tem 2 jogos bem facinhos agora, né? Amanhã contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri, e na terça-feira contra o Boca Juniors na Argentina, pela Libertadores. Jogo muito importante em termos de classificação, faltando 2 rodadas para definir os classificados desse grupo da morte. Então, com esses 2 jogos muito difíceis, o técnico Arthur Jorge vai ter que fazer uma gestão de elenco. O Cruzeiro vai fazer o último treino daqui a pouco, antes de viajar para São Paulo, e depois já vai emendar a viagem para a Argentina. Faz um treino, principalmente no CT do Corinthians, no domingo, e aí viaja ainda no próprio domingo para a Argentina, onde treina na segunda para o jogo de terça. Bom, projetando o jogo de amanhã, além dessa questão envolvendo o Caio Jorge, a gente pode destacar que o Bruno Rodrigues está fora com certeza, porque ele pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Cruzeiro, não pode jogar. O Matheus Henrique, com uma lesão pulmonar, segue fora, assim como o William, lateral direito, com um problema familiar. Existe um jogador que vai passar por uma avaliação hoje à tarde, é o atacante colombiano Neiser Villarreal. Naquele lance em que se machucou o goleiro Tadeu pela Copa do Brasil, infelizmente ele teve aquela fratura na tíbia, né, o osso da canela, o Neiser também se machucou. Ele vem reclamando de dores e aí vai fazer uma avaliação hoje para ver se pode jogar contra o Palmeiras. Se ele tiver condições, inclusive, pode ser uma possibilidade de poupar o Caio Jorge e o Neiser ser titular. Então tem essa definição para acontecer. Lembrando que o Neiser está na pré-lista da Colômbia, de 55 nomes para a Copa do Mundo. Então esse treino hoje vai ser muito importante para definir qual vai ser a cara do Cruzeiro para o jogo de amanhã. O Fagner e o Christian, que foram preservados no jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil, têm muitas chances de começar jogando. Lembrando, Joana, que o Cruzeiro vem demonstrando uma recuperação no Brasileirão, né? Ganhou 4 dos últimos 5 jogos. São 12 pontos em 15 possíveis. Perdeu o clássico para o Atlético, que atrapalhou um pouco essa sequência. Mas o time vem subindo, está na 11ª posição e entende que tem que estar ali buscando o G6 no mínimo. Joana, um beijo, amiga. Beijo pra você também, meu amigo. Trazendo as informações do Cruzeiro, que sequência, hein? Pegar o Palmeiras e o Boca Juniors fora de casa, as 2 partidas aí. Dureza, dureza. Vamos falar do Corinthians? Corinthians tá classificado. Tá aí, torcedor do Cruzeiro, as informações do Cabuloso desta sexta-feira. Preparação para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem jogo importante amanhã contra o Palmeiras. Essa partida fora de casa. O Cruzeiro, que na última rodada se deu bem, venceu o Bahia numa vitória muito importante, jogando fora de casa também. E agora tem esse confronto aí contra o Palmeiras. Debate bem interessante ainda do pessoal dos donos da bola em relação ao time ali que o Arthur Jorge vai colocar amanhã
É interessante já ficar ligado também nessa partida que tem na próxima semana contra o Boca, que é o jogo da Libertadores, partida importante também. Mas o Campeonato Brasileiro não pode vacilar também do Brasileiro. O Cruzeiro, após a chegada do Arthur Jorge, deixou ali o Z4 e começou a jogar o melhor futebol, ganhou mais uma gordurinha ali no Brasileiro, mas não pode tropeçar, porque ainda não tomou uma distância boa ali do Z4, apesar, né, de que o Brasileiro, os times que estão lá em cima também, a distância para o Z4 não é muita coisa. O Brasileirão é assim, né? Às vezes o time está lá em cima, mas a diferença ali para o Z4 às vezes 6 pontos, 4, 6 pontos. Mas é um jogo importante amanhã. E o Cruzeiro, o Arthur Jorge tem, na minha opinião, tem que colocar o que tem de melhor. É claro que o jogo da Libertadores é importante, mas o Brasileiro também é importante. Então eu colocaria o que tem de melhor para essa partida aí contra o Palmeiras. Tem uma informação aqui sobre o Brian Rodrigues, monitorado pelo Cruzeiro. Brian Rodrigues supera Sinisterra em gols na temporada. Ele que é um atacante do América do México e vive grande fase, tem 10 participações diretas na atual temporada. No radar do Cruzeiro para a próxima janela, o Brian Rodrigues do América do México vem apresentando bons números desde destaque, né, do futebol mexicano, atacante vem chamando, né, atenção aí pela capacidade e decisão e influência do setor ofensivo. O ponta esquerdo soma mais gols e assistências que Sinisterra em 2026, né, 10 participações diretas em 23 partidas. O Uruguai supera o colombiano, que ainda não conseguiu contribuir no ataque. Apesar de ter desfalcado o Cruzeiro no início do ano por conta de uma lesão, Luiz Sinisterra ainda não conseguiu engrenar com a camisa celeste. Na temporada passada, o atacante entrou em campo 14 oportunidades e marcou apenas 2 gols. De acordo com informações divulgadas aí pelo Tempo Esporte, o Cruzeiro demonstrou interesse em Brian Rodrigues, oferecido à Raposa. O ponta esquerda voltou a ganhar força nos bastidores para a próxima janela de transferências. É aguardar, né? Estamos chegando próximo de uma janela de transferência, aí vai surgir muitas especulações. Outro nome aí que, segundo informações, o Cruzeiro, né, olhou ali como é que estava a situação, é do Wendel do São Paulo. São Paulo admite negociar o Wendel após sondagem do Cruzeiro e aguarda a oferta. Lateral esquerdo foi indicado por Arthur Jorge e diretoria tricolor admite discutir a saída mediante a compensação financeira considerada satisfatória. O Cruzeiro sondou aí a situação do lateral esquerdo do São Paulo. Nos últimos dias, o jogador aparece como um dos nomes analisados aí pela diretoria celeste para reforçar o elenco na próxima janela de transferência, após a indicação do técnico Arthur Jorge. Apesar da abertura para ouvir ofertas, o entendimento dentro do São Paulo é de que o Wendel continua sendo um jogador importante, principalmente pela carência da posição do grupo atual. Outro fator que pesa na análise interna é o alto salário informações, né? O alto salário do jogador. O Wendel possui um dos vencimentos mais elevados aí do elenco para a posição, algo que também fez a diretoria enxergar uma eventual negociação. O São Paulo, considerando, né, que o salário dele é muito alto, já considera negociar o Wendel, mas é aguardar aí mais informações. Como eu falei, né, agora próximo aí de uma janela vai surgir muitas especulações. Deixa a sua opinião, o seu like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.